Vocês continuam durante esses anos se adaptando, se moldando às grandes alterações que a gente tem no Brasil. O Daniel, aqui, um grande parceiro, estava me falando exatamente isso quando a gente chegou, que é justamente a capacidade que o brasileiro, que o empresário brasileiro tem, de se adaptar rapidamente às mudanças. E é para isso que a STEC está aqui, e acredito que é por isso que vocês estão aqui no nosso evento, porque a gente não vai falar só de reforma, a gente vai falar de planejamento. Então a gente quer que vocês enxerguem isso como oportunidade, e não como um incremento de custo. Porque a reforma já aconteceu, agora a gente tem que se adaptar. Então, como a Karen detalhou, o que vai acontecer com o Brasil se a gente tiver uma reformulação da localidade das empresas? Cabe todo mundo em São Paulo, como o Gleice está dando? Não cabe. Eu acredito que não. Dá para importar todas as mercadorias pelo Porto de Santos? Provavelmente a gente também não vai conseguir. Então, imaginem todas as empresas que vão vir para o estado de São Paulo. Isso vai trazer muita oportunidade. Seja ela imobiliária, seja ela comercial. Prestadores de serviços que estão aqui. Quanto mais empresas, mais movimentação, mais oportunidade. Então, o momento de vocês traçarem um planejamento é agora. Então, a gente já detalhou isso. Quem começar primeiro vai largar na frente, porque a gente não vai ter muito tempo para estruturar isso. E imaginem as grandes consultorias do Brasil inteiro. Somos mais de 22 milhões de empresas no país. De repente, todas elas têm que fazer o seu planejamento tributário, de uma única vez. Então, a gente vai ter um desafio. A SISTEC já visualizou isso. A gente já começou a nossa estruturação. A nossa nova sede, como foi detalhada, era setembro, virou outubro, virou março, agora vai. Finalmente. E a gente já visualizou que a gente precisa de uma estrutura melhor. A gente vai nichar eventos para falar nesses 7 anos sobre cada modelo, cada regime, mas de uma forma unificada, porque a gente não vai conseguir fazer planejamento individual. Claro que a gente vai fazer individualmente, mas o macro a gente vai sempre alinhar em conjunto para encontrar o melhor caminho. Então, eu quero que vocês aproveitem esse evento também para pensar no modelo de negócio de vocês e o que a reforma tributária vai trazer de oportunidade. Porque oportunidade a gente vai ter, porque o desafio está aí e a gente não vai recuar. Né? A gente tem uma menção, nosso planejamento para o próximo ano e para esse período de transição, ele sempre foi na junção. Né? Já tem acontecido nos últimos 10 anos, mas agora principalmente, tenho escutado de alguns empresários que acabei conversando, eu não preciso me preocupar porque o meu contador vai apurar o meu imposto. Por quê? Porque eles pagam imposto sobre faturamento. Eles pagam imposto sobre o Simples Nacional, sobre o lucro presumido, e que independe. E aí a gente vai falar de uma forma muito aberta. Né? Eu sei que com vocês não, né? Mas eu acredito que todo mundo pega a nota fiscal de tudo. Todo mundo está aqui e pega. Todo mundo então, está tudo resolvido. Todo mundo pega a nota fiscal de todo mundo vai ter possibilidade de crédito, porque a gente está totalmente organizado. E não é bem isso que a gente vê em cenários tributários e em modelos de negócio. Então, a gente vai ter que ter uma junção muito próxima. A gente já tem isso nos nossos cases de lucro real. Por quê? Porque os cases de lucro real já trabalham na atividade. A gente já toma os créditos tributários e a gente já está muito próximo, muito fino com relação aos modelos, as validações de onde a gente compra, para onde a gente vende, quais os créditos estão embutidos em cada nota fiscal. Costumo repetir isso bastante em algumas reuniões, que é nem sempre o mais caro, o mais barato, né, com relação ao valor financeiro, nem sempre o valor financeiro mais baixo é o mais barato. Porque às vezes você compra de uma empresa do Simples Nacional por R$100, a empresa de lucro presumido vende por 110 e a gente toma crédito de imposto. Então, automaticamente, se eu tiro 18%, o custo de uma empresa de lucro presumido vai ser 96. Estou meio ruim de matemática aqui. Mas a gente vai falar em torno de R$90 e o Simples Nacional custa 100. Esta sistemática vai ser aproveitada agora por todos vocês. Vocês vão ser obrigados a ir para um lucro real. Tudo agora gera crédito e tudo gera débito. Quem é do lucro real aqui vai entender um pouco melhor, mas hoje a gente tem uma sistemática diferente de cargas tributárias. Então, quando a gente observa, cada nota fiscal me dá crédito de um imposto, mas não me dá de outro. E aí a gente tem que aproveitar o melhor cenário para saber de quem a gente comprou. Agora, se a gente não atrelar esse nível de análise a um nível de proximidade com todos os empresários, independente se eles são do lucro presumido, lucro real, Simples Nacional, a gente não vai conseguir fazer a apuração de vocês da melhor forma, para extrair a maior economia tributária e encontrar o melhor modelo. Então, a gente já traçou no nosso planejamento, a gente vai ter um tripé, que é justamente a operação de vocês. A gente vai ter que transformar a operação de vocês a conseguir visualizar isso de uma forma muito prática e direta. A gente precisa de um parceiro de tecnologia
para que a gente consiga integrar todas essas informações, e a contabilidade ali como parceiro efetivamente, para que a gente atue como parceiro estratégico. Então, quando a gente olha ali o nosso círculo, o nosso planejamento estratégico hoje está muito vinculado ao nosso time de operação. Porque a gente fala para os nossos clientes aqui, vocês apuram tecnologia, vai para a contabilidade, e a gente conversa sobre o planejamento estratégico para voltar para a operação de vocês e a gente recomeçar esse ciclo. E esse ciclo é infinito, assim como o modelo de negócio de vocês. Só para eu não fazer errado. É bom? Detalhando aqui sobre a reforma, já ficou claro para vocês que a reforma já seguiu, a gente tem um cronograma efetivo, mas vamos falar do que não muda. Sabe aquele INSS da folha de pagamento de vocês? Não vai mudar nada, a gente continua recolhendo, tá? Não é só o CBS e IDS que a gente vai pagar e acabou a tributação. O INSS da folha continua. Eu sei que não tem ninguém aqui que tem funcionários e empresas do Simples Nacional, que vocês recolhem os 28 da folha de pagamento. Então não se preocupe. IRPJ e contribuição social. Se a gente analisar, não é só o IVA de 28. Todo mundo vai continuar pagando IR e contribuição. Ok? Vocês vão pagar CDS e IDS. IRPJ e a contribuição social vão continuar da mesma forma, com os mesmos regimes atuais. Deu para entender que a gente vai ter IR e contribuição ao lucro presumido para comércio em torno de 3%, prestação de serviço em torno de 10%, mais os 28 do IVA. E aí a gente vai detalhar agora sobre estruturas de planejamento, claro. Então a gente tem lucro presumido, lucro real e Simples Nacional vão continuar. Não é porque surgiu a reforma que eles vão acabar. A única diferença que a gente vai ter é no Simples Nacional, porque ele vai ter a opção de ser simples e de ser simples mais CBS e IDS. Porque eu imagino que vocês aqui, maiores, que são estrategistas, vão negociar com cada cliente. A primeira pergunta que vocês vão ter que fazer é: cadê meu crédito tributário? Isso vão se repetir muitas vezes. Você gera crédito? Você gera crédito? Você gera crédito? Porque agora são 28% de IVA. Então, eu cito muito isso para as empresas do lucro real. A gente tem métricas para enquadrar vocês no lucro real. Toda vez que você, no lucro real, não pega nota fiscal, como a sistemática de custo, você perde 43% de crédito tributário. Quem não foi ainda para o lucro real, até por uma opção, estava até conversando com alguns clientes aqui do desafio, quem não foi por opção, agora vai por obrigação, porque nós vamos ter o nosso IVA. Tá? Então, vocês vão pressionar os clientes de vocês. Como a Karen detalhou aqui, o Leidson, a gente tem diferentes bases de cálculo para tipos de serviço.